agora nós vamos conversar um pouquinho sobre como que se dá todo esse processo, como é que você forma esses pensamentos, esses hábitos, essa sua forma de pensar, de sentir, de agir, como que você automatiza tudo isso de maneira que você age nesse piloto automático sem pensar, quando vê você já está fazendo coisas, repetindo padrões, como é que isso acontece? Então, para isso, eu vou usar uma analogia muito comum usada na literatura para explicar para você como que isso funciona. Suponha que o teu cérebro é como se fosse uma floresta ou um campo aberto, cheio de vegetação. Nesse campo, existem sim algumas estradinhas ali da sua memória filogenética, herdada da sua espécie. Existem ali algumas estradinhas, mas no geral ele está completo de mato esse campo. Conforme vão passando veículos por esse lugar, eles vão abrindo caminhos, abrindo passagens, criando estradas, criando conexões. E conforme esses veículos vão passando cada vez mais por esses mesmos lugares, eles vão solidificando essas conexões, eles vão compactando essas estradas de forma que fica cada vez mais fácil passar por esse mesmo lugar que já foi aberto do que abrir novas estradas, do que criar novas conexões, do que aprender coisas novas. Então é mais fácil repetir, é mais fácil passar por esse mesmo caminho. E assim acontece com a gente. O nosso cérebro, ele vai criando. Nós temos 86 bilhões de neurônios. Um neurônio, ele pode se conectar com 1.000 a 10.000 outros neurônios numa rede neural. Conforme nós vamos aprendendo coisas, o significado que nós vamos dando para as coisas que nós vivenciamos, nós vamos criando essas estradas, criando essas conexões sinápticas entre os neurônios, que vai formando esses caminhos neurais, gravando essa informação na nossa memória ou no nosso repertório, construindo um repertório de informações sobre esse conteúdo, de modo que quando acontece no mundo uma situação muito parecida com essa que nós vivemos, nós tendemos a interpretar essa situação por essa mesma maneira, porque nós já criamos esse repertório, já criamos a forma de como lidar com isso. Quando algo no mundo acontece, um gatilho que se parece com aquilo que nós já vivemos, nós buscamos na nossa memória aquilo que nós já vivemos e tendemos a agir no mundo dessa mesma forma, repetindo padrões que já estão automatizados. Então imagine aqui, ó, eu fiz um desenho para você entender melhor. O teu cérebro como se fosse um campo aberto, conforme você vai tendo vivências, experiências e a interpretação que você fez das suas experiências, você vai construindo estradas, construindo conexões neurais, abrindo caminhos no seu cérebro. Conforme você vai repetindo essas vivências, repetindo essas experiências, essas estradas vão ficando mais compactadas e quanto mais você passar por elas, mais você passará, porque isso vai sendo reforçado, fortalecido, formando hábitos, ou então você vai se viciando a passar por esse mesmo lugar, enxergando o mundo dessa mesma forma, pensando, sentindo e agindo dessa mesma forma. É assim que nós aprendemos a ler, a escrever, a tocar uma música, a cantar, a dirigir. É assim que os nossos hábitos são automatizados pela prática e repetição constante, pela gente passar sempre pelo mesmo lugar, tá? E por que eu tô falando isso? Porque assim como nós aprendemos ler, escrever, dirigir, tocar, cantar, nós também podemos aprender a pensar determinadas coisas e ficarmos fixadas, viciadas em determinados tipos de pensamentos, sejam eles benéficos ou sejam eles destrutivos. E a gente tem que prestar muito atenção, porque se os nossos pensamentos forem bons, forem positivos, eles vão mobilizar uma conduta adequada e nós vamos ter melhores resultados na nossa vida, uma excelente qualidade de vida. Mas se os nossos pensamentos forem negativos, por exemplo, se nós estamos viciadas em críticas, cobranças, reclamações, vitimizações, pensamentos negativos, catastróficos, sabe? Crenças restritivas, nós vamos nos sentir mal e ter uma conduta inadequada que traz consequências ruins para a nossa vida, retroalimentando esse círculo vicioso. Então a gente tem que tomar muito cuidado e prestar atenção nos nossos pensamentos.
Vamos supor o João, lembra do João desse exemplo aqui, ó, que eu coloquei o João, que ele estava pensando um monte de coisas ruins. Então, o João, ele não nasceu assim. Ao longo da vida dele foram acontecendo coisas, podem ser coisas ruins, sim, que aconteceram com ele, porque coisas boas e coisas ruins acontecem com todo mundo. Então, sim, aconteceram coisas negativas, coisas ruins, mas a forma como ele interpretou essas situações que aconteceram com ele, essas vivências, foram formando crenças no cérebro dele, foram formando ideias. E essas ideias, por exemplo, elas podem ser negativas, no caso do João. Então, assim, eu não sou importante, eu não sou nada, eu não sirvo para nada, eu não sou bom o suficiente, nada dá certo para mim, não adianta eu tentar, eu não vou conseguir mesmo, para que eu vou fazer isso? As coisas só para os outros que dá certo, para o outro é melhor, para o outro é fácil, para o outro vai tudo bem, para mim não. Para mim é difícil, para mim é o pior, e aí entende? E aí ele vai criando essas crenças de identidade, rótulos negativos, de incapacidade, de que ele não merece coisas boas. Então ele cria essa forma de pensar que vai, e ele vai reforçando essa forma de pensar. Ele começa a pensar isso uma vez, aí ele pensa de novo, ele pensa, sente e age, e tem consequências. Então ele pensa coisas ruins, ele se sente mal, ele tem uma conduta inadequada que traz consequências ruins, ele tem uma relação inadequada com as outras pessoas que gera consequências ruins, e aí ele se coloca numa posição de inferioridade, numa posição de indignidade, entende? E tudo isso traz consequências ruins para a vida dele que vão confirmar as crenças, que vão reforçar essa estrada aqui, ó. E aí ele vai retroalimentando esse círculo vicioso do mal-estar. Então, perceba, se ele não confrontar esses pensamentos, ele criou essas conexões, fica mais fácil passar por aqui do que construir uma nova estrada. Por isso que ele vai precisar confrontar, ele primeiro vai precisar observar o que é que se passa pela cabeça dele, o que é que ele está pensando, para ele confrontar esses pensamentos, confrontar essas crenças que limitam a vida dele, para ele mudar a forma de pensar, de sentir, de agir, para que ele possa agir de uma maneira mais favorável, mais assertiva e ter como consequências resultados mais promissores que vão confirmar as crenças positivas que ele tem. Assim ele consegue sair desse círculo vicioso prejudicial que ele está habituado, que ele está viciado muitas vezes no piloto automático, ele age assim e nem percebe, e aí ele vai construindo novas conexões, uma nova forma de pensar, um novo caminho neural que leve ao bem-estar. E cada vez que ele tem crenças negativas, ele vai confrontar e substituir, modificando por uma forma de pensar mais saudável, mais realista, mais benéfica. Aqui ele constrói um novo caminho, aqui ele muda a forma de pensar, de sentir, de agir, traz consequências promissoras para a vida dele e vai cristalizando esse caminho. Então não é porque o João, eu nasci assim, vou ficar assim, vou ser sempre assim, vou ser essa pessoa negativa, não. Isso não é uma condição permanente. Se ele escolher, ele pode mudar a forma de pensar, de sentir, de agir, mas para isso ele tem que estar alerta, presente e consciente para substituir esses pensamentos negativos por um modo de agir mais saudável, mais benéfico, mais promissor. E para isso, eu até coloquei aqui, ele pode fazer, por exemplo, a técnica do sinaleiro, que eu vou falar para vocês nesse curso várias vezes, né? O que acontece? A hora que ele percebe, aconteceu uma situação no ambiente que a gente chama de gatilho. Alguma situação aconteceu e essa situação está fazendo com que dispare lá na minha memória informações semelhantes que eu tenho dessa mesma situação, de uma situação parecida que eu já vivi no passado. Então, dispara os mesmos pensamentos, porque os pensamentos eles estão arquivados, eles já estão gravados. Então, diante daquela situação, vem o pensamento. Esse é o gatilho, dispara o pensamento, porque já está no seu repertório, já está gravado. Se você não tiver alerta, presente e consciente para exercer o controle sobre esse pensamento, você só vai sendo deixada levar, você vai sendo arrastada por esse pensamento e a sua tendência é repetir mais do mesmo, repetir esse círculo vicioso nocivo do mal que te leva ao mal-estar.
Por isso é importante você estar alerta, presente e consciente. No caso do João, ele percebeu que a situação aconteceu, aquela situação mobilizou esse tipo de pensamento ruim. Quando ele perceber esse tipo de pensamento, ele pode fazer a técnica do sinaleiro. Então, eu estava na minha luz verde, no meu estado de equilíbrio psíquico saudável, aconteceu uma situação que me mobilizou um pensamento, eu comecei a pensar coisas ruins. Então, eu saí do meu estado de paz, de serenidade, de tranquilidade, do bem-estar e fui para a luz, uma luz amarela se acendeu. Atenção, atenção, ele precisa prestar atenção. Para quê? Para gerenciar, para administrar esses pensamentos, para não deixar que a luz vermelha se acenda. Porque se ele não parar, não pensar, não refletir, não mudar a forma dele pensar, ele vai apenas nutrindo esses pensamentos negativos. E se ele continuar nutrindo esses pensamentos negativos, o que vai acontecer? Ele vai amplificando esses pensamentos, ele vai focando nisso. E um pensamento puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro, e quando vê, ele está aprisionado nesses pensamentos e não consegue sair. E aí ele é arrastado por esses pensamentos a estados desesperadores, chegando na luz vermelha, por exemplo, aqui nesse exemplo do sinaleiro, né? Fazendo com que a luz vermelha se acenda. Aqui ele explode. Aqui ele tá com muita raiva, com muito ódio, e aí ele desconta a raiva em todo mundo, fala coisas que não precisaria, faz coisas que não precisaria, que leva a culpa e o arrependimento depois. E aí, quando ele, puxa, o que foi que eu fiz? Por que que eu falei? Por que que eu agi dessa forma? Não devia ter feito isso. E aí, o que acontece? Ele se culpa e aí ele começa a se torturar, retroalimentando esse círculo vicioso do mal-estar mais uma vez, se afundando cada vez mais nisso. Por isso é importante que quando acontece uma situação gatilho, ele precisa se observar. Aconteceu tal situação. Diante dessa situação, o que é que eu pensei? Nossa, eu pensei um monte de coisa ruim. O que tá passando pela minha cabeça agora? Nossa, o que eu tô pensando? Ele começa a observar. E aí ele vai exercer contra-controle. Olha só, a luz amarela se acendeu. Eu preciso agir. Eu preciso fazer alguma coisa. Alerta. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou confrontar essas ideias negativas e vou substituí-las por ideias mais positivas, mais realistas, para eu evitar que chegue no vermelho, para eu evitar perder o controle e ser arrastada por esses pensamentos, para eu evitar ir para o fundo do poço. E aí eu confronto esses pensamentos e eu volto para minha luz verde, para o meu estado de equilíbrio psíquico. E nisso, quando eu confronto esses pensamentos, eu vou criando novos caminhos, criando novas conexões, criando conexões mais fortalecedoras, mais positivas. Aqui eu tô alimentando aquilo que me constrói e não aquilo que me destrói. Eu tô alimentando aquilo que me faz bem e não aquilo que me faz mal. E aí eu vou fazendo isso uma vez, eu vou fazer isso de novo, e na próxima vez de novo, e na próxima vez de novo, e na próxima vez de novo. O que vai acontecer? Com o tempo e com a prática, se eu treinar a minha mente para fazer esse movimento sempre que um pensamento ruim vier à minha cabeça, aos pouquinhos, o que vai acontecer? Nesse campo aberto cheio de mato, se eu não passar mais por essa estrada, aos pouquinhos, esse mato ele vai invadindo essa estrada. Essa estrada ela vai enfraquecendo, ela vai como se fosse desaparecendo aos pouquinhos, porque eu não passei mais por ela, eu impedi a passagem por essa estrada que me leva ao mal-estar. E se eu continuar, cada vez que vem um pensamento ruim, eu confronto e substituo, e eu começo a fortalecer essa estrada que me leva ao bem-estar, e eu só decidi passar por ela, eu vou compactando essa estrada. Eu vou me acostumando, me habituando, me viciando a passar por aqui. E vai ficar cada vez mais fácil. No começo, exige muito esforço, porque você não está acostumada. Conforme você vai fazendo, com o tempo e com a prática, vai ficando mais leve, mais natural. Sem esforço, você passa tranquilamente por aqui. Você age sem pensar, porque isso aqui também pode ser passado no piloto automático. Talvez hoje a sua mentalidade, ela está viciada nisso aqui, no caminho que leva ao mal-estar. E se você não fizer nada, você vai passar a vida toda nisso aqui, ou até pior.
Então, por isso é necessário que você esteja presente, que você dê o basta, que você diga, chega, eu preciso mudar minha vida, eu preciso transformar minha vida, eu preciso sair daqui e vir para cá. E é possível. Você pode treinar a sua mente para ela ser a sua maior aliada, a sua melhor amiga. Talvez até hoje ela foi sua inimiga, ela agiu contra você, mas você pode treinar ela para ela agir a seu favor, construindo novos caminhos, novas conexões, uma nova forma de pensar, de sentir e de agir que traga consequências mais promissoras para a sua vida. Porém, o que vai acontecer? Lá na sua memória, você já tinha criado esse caminho, então ele tá lá, ele tá guardadinho, armazenado lá. Então, esporadicamente, pode acontecer situações que remetam, que lembrem coisas na sua memória, que você associa lá com coisas que você já viveu, que são gatilhos que disparam você para ir por esse caminho de novo. Isso pode acontecer. Por isso que você tem que estar alerta, presente e consciente para que cada vez que essas situações gatilho disparem você para esse caminho, você faz ali a técnica do sinaleiro, confronta e substitui e muda de direção. Confronto, substitui, muda de direção. Confronto, substitui, muda de direção. Até que esse caminho, você não passe mais por ele, ele vai se enfraquecendo e você vai fortalecendo apenas o caminho que te leva ao bem-estar. E aqui não é só nos seus pensamentos, é na forma de você se sentir, é na forma de você agir. Você vai construindo hábitos, por exemplo, de autocuidado. Se você não está acostumada a cuidar de você, a se tratar com amor, com carinho, com gentileza, que você está transitando por aqui, você vai precisar construir esses novos hábitos do autocuidado, do amor próprio, que te levam à autoconfiança e autoestima. Então, tudo você vai precisar mudar a sua forma de pensar, de sentir e de agir no mundo para que isso aconteça. Perceba, para você entender melhor, vamos fazer uma analogia. Faz de conta que você quer ir para a Disney. Você quer ir para a Disney. E você está ali na fila de embarque. Só que vem um avião que você sabe que ele vai para um lugar onde tem muita fome, muita guerra, que é um lugar horrível, que é um lugar de dor, de tortura, de sofrimento. E você tinha feito a bagagem, você está planejando ir para Disney. Só que o que vai acontecer? Se você não tiver alerta, presente e consciente, suponhamos que você esteja lá na fila do embarque e houve uma confusão, era para o avião ir lá e veio outro avião. E você não viu, você não prestou atenção no avião que estava ali e você embarca nesse avião. Você vai sendo levada por ele e vai chegar uma hora que você vai chegar nesse lugar horrível que você não queria estar. O lugar cheio de dor, de sofrimento, de angústia, de mal-estar. Entende? Mas, Vanessa, mas eu quero ir pra Disney. Então, você quer ir eu dei o exemplo da Disney, qualquer lugar, né? Que você, nossa, eu quero ir para aquele lugar que me faz bem, que me traz paz, aquele lugar que faz eu me sentir feliz, alegre, animada, realizada, entusiasmada, satisfeita. Tá, eu quero ir para esse lugar. Então, se eu embarcar nesse avião que eu sei que vai me levar para o mal-estar, se eu embarcar nesse avião que eu sei que vai me levar para o mal-estar, como é que eu vou me sentir depois? Mal. Concorda comigo? Então eu preciso treinar, eu preciso confrontar, eu preciso bloquear isso, estar alerta, presente e consciente para não embarcar no avião que vai me levar para o mal-estar. Eu preciso estar alerta, eu preciso perceber, não, isso aqui vai me levar lá para o mal-estar, eu não quero ir para lá, eu quero ir para o lugar de dor e sofrimento, não, eu não quero. Então eu confronto e aí eu substituo. Eu decido confrontar e aí eu escolho não embarcar nesse avião e eu escolho embarcar no próximo avião que me leva para o lugar onde eu quero ir. Como que eu quero estar? Como que eu quero me sentir? É importante você fazer essa pergunta todos os dias quando você acorda pela manhã. Faz essa pergunta: o que eu quero viver no dia de hoje? Angústia, dor, sofrimento, mal-estar? Eu vou embarcar nesse avião que vai me levar para esse lugar? Realmente eu vou embarcar? Porque você é livre, você consegue, se você tiver alerta, presente e consciente, você consegue interromper esse embarque. Você consegue se direcionar os seus pensamentos para um lugar mais promissor. Você consegue fazer isso. Mas para isso você tem que estar alerta,
presente e consciente para exercer o contracontrole sobre os seus impulsos, sobre esses pensamentos que vêm, porque o primeiro pensamento, ele vai aparecer, acontece uma situação, gatilho, vai vir o pensamento, vai vir a crença, e cabe a você estar presente para você perceber o que você está pensando e substituir, confrontar e substituir esses padrões por padrões mais saudáveis, mais benéficos, que te levem a resultados mais favoráveis, que te levem a se amar e a se cuidar cada vez mais, aumentando sua autoconfiança, sua autoestima, o seu amor próprio e a sua qualidade de vida. Então, decida modificar a forma como você se vê, como você se trata, criando novas conexões neurais, parando de alimentar esse lobinho aqui que vai te destruir, porque é como se a gente tivesse dois lobos aí dentro da gente, o lobo bom e o lobo ruim, o lobo do mal. Qual deles vai ganhar a briga? Vocês estão duelando, qual deles ganha a briga? Aquele que eu alimentar, porque aquele que eu alimentar vai crescer, e vai crescer tanto que vai chegar uma hora que ele vai me dominar. Então, qual deles eu estou alimentando? Se eu quero me sentir bem, qual estrada eu tenho que seguir para me sentir bem, que me leva para onde eu quero ir? Se eu seguir essa estrada, para onde é que ela vai me levar? Então, é preciso que você esteja alerta, presente e consciente. Como que eu quero me sentir hoje? Ah, tá, eu quero me sentir assim, tá? O que é que eu preciso pensar, sentir e agir, fazer para que eu me sinta assim? Para que eu me coloque nesse estado de bem-estar, nesse estado de felicidade, de calma, de satisfação, de tranquilidade, de serenidade. O que eu preciso pensar para eu estar nesse lugar? É importante que você se analise e é importante que você decida se colocar nesse belo estado, mudando a sua forma de pensar, de sentir e de agir. Todos os dias pela manhã, é um treino, você vai fazer essa pergunta: como é que eu quero me sentir hoje? O que eu preciso pensar, sentir e agir para que eu fique bem hoje, para que eu atinja meus objetivos? Faça esse treino e se coloque em movimento, e aí você verá as consequências acontecerem na sua vida. Te espero no próximo vídeo.